Com a paz do Senhor Jesus. Eu estou nervosa, mas eu vou fingir costume e os irmãos vão me ajudar nessa missão, amém? Amém? Então vamos lá. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Sofonias, no capítulo 3. Eu também não acreditei não, pastor. Sofonias, no capítulo 3, versículo 17. O pastor esteve na casa da minha mãe na quarta-feira da semana passada e ele me avisou através do meu esposo, falando: avisa a Gi que ela vai pregar na próxima quinta. E a hora que ele me avisou, eu pensei: Senhor, o que eu vou falar para a sua igreja? E imediatamente o Senhor me lembrou desse versículo e de um encontro que ele teve comigo através desse versículo num devocional na minha casa. E eu fugi, e eu lutei, e eu tentei outros versículos e outros textos. Eu preciso aprender a parar de lutar, irmãos, orem por mim. Mas o Senhor não me deu nenhuma direção diferente dessa. Então eu quero dividir com vocês algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração através dessa mensagem de Sofonias. Eu vou ler com vocês primeiro, na minha tradução, ela é um pouco diferente. A minha tradução, o versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se a ti com júbilo. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu lembro que, quando eu estava fazendo o meu devocional pela manhã, eu peguei um texto da Lisa Bevere para poder ler. E ela falava sobre esse versículo de Sofonias. E ela falava naquele texto que nós temos um Deus que se alegra com a gente. E ela falava naquele texto: o Senhor se alegra com você. O Senhor se alegra com você. Eu preciso confessar aos irmãos que naquele dia o Espírito Santo me confrontou, porque dentro de mim ele falou assim para mim: você não acredita nisso. E eu preciso falar para vocês que uma partezinha de mim pegou o aplicativo da Bíblia e olhou em todas as traduções se aquilo era aquilo mesmo. Se tinha alguma palavra que estava dizendo alguma coisa diferente, se em alguma tradução o versículo falava alguma coisa diferente, se ali estava realmente querendo falar aquilo. Surpreendida fiquei que a cada tradução que eu lia, o negócio melhorava ainda mais. As traduções falavam: o Senhor ficará contente com você, o Senhor cantará com você, o Senhor renovará você pelo seu amor. Pensei comigo: Gi, não tem para onde correr. Está falando isso mesmo. Está falando que o Senhor se alegrará com você, que o Senhor cantará com você, que o Senhor renovará você em amor. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito desse tipo de ministração onde eu começo falando de mim. É desconfortável para mim porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu não falo da minha vida. Eu não falo de mim. E aí a primeira coisa que o Senhor faz é me colocar numa igreja lotada e falar para mim assim: fala para eles. A segunda coisa que é desconfortável é que vocês podem achar que eu estou aqui falando de mim. Eu estou aqui falando da Gisele e eu não estou. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Cristo, a gente entende que tudo que eu sou, que tudo que eu faço, que tudo que eu tenho aponta para Ele. Então, nada aqui é sobre quem a Gisele é ou o que a Gisele fez. Tudo que a Gisele falar aqui para você, foi Cristo quem fez, foi Cristo quem deu, foi Cristo quem transformou, é Cristo quem está falando. Não é sobre mim. Eu posso até dividir algumas coisas com vocês, mas nada do que eu disser aqui é sobre mim. O Senhor me confrontou muito através desse versículo, porque há praticamente 1 ano atrás, eu ministrava num congresso de mulheres da nossa igreja falando sobre o poder de ser filha.
E o Senhor, mais uma vez, me fez contar o meu testemunho de paternidade, de ausência de paternidade. Eu não tive o meu pai presente. E quando eu me converti, que falaram para mim que Deus era pai, eu chorei. Eu falei, eu não quero não. Pai? Não, não vai dar. Eu passei a minha adolescência todinha buscando a aprovação do meu pai, buscando que ele se orgulhasse de mim, buscando que ele ficasse feliz comigo. E aí, quando penso eu que eu me libertei dessa dependência de buscar a aprovação do meu pai, você vai me apresentar outro e eu vou começar tudo de novo? Eu não vou. Eu não quero. Eu queria um Deus, mas eu não queria um pai. A palavra pai me machucava. E foi um período de cura que eu tive com o Senhor, até conseguir subir nesse púlpito e ministrar sobre paternidade, e ministrar sobre o poder de ser filha, e conseguir falar para a igreja que eu aceitei a paternidade do Senhor e o amor que o Senhor tinha comigo. Mas o mês passado o Senhor me mostrou que ainda existiam lacunas, que ainda existiam coisas a ser curadas. Porque quando você me fala que eu tenho um pai, eu penso num pai prático. Porque eu não fui criada com amor. Eu não fui criada com zelo. Eu não fui criada no colo. Então, quando eu aceito uma paternidade, eu aceito uma paternidade prática. Quando você fala para mim, Deus é seu pai, eu entendo aquele pai que quando a criança cai, rala o joelho no chão, o pai fala assim, levanta aí, não foi nada, vamos embora. Prático. Um pai ocupado. E o Senhor ficava falando para mim assim, eu me alegro com você. Eu me alegro com você. Eu canto com você. Eu me regozijo com você. Eu me alegro com você. Há dias atrás, o nosso pastor pregou, ministrando, falando que Deus não está indiferente à nossa dor. E mais do que isso, eu queria falar para você essa noite que o Senhor se alegra com você. Que o Senhor celebra com você. Que o Senhor renova você através do seu amor. Você não tem um pai prático. Você tem um pai amoroso. Você tem um pai zeloso. Você tem um pai que te ama, que cuida de você. O versículo começa falando para a gente, e eu quero rapidamente falar sobre ele com vocês. Porque o versículo começa dizendo assim, o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Ele é um Deus de perto. A gente tem um Deus de perto. A gente tem um Deus pertinho. Ele é um Deus que está no meio de nós. Ele não é um Deus que, quando você precisar, você me chama que eu vou estar por aqui. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu sou contigo. O versículo fala que Deus está em nosso meio. Eu queria que você guardasse essa verdade no seu coração. Porque você pode falar para mim assim, Gi, eu creio. Amém. Você crê. Mas quando a dificuldade aperta, você se sente sozinho. Você crê. Mas quando a enfermidade chega, você duvida. Você crê. Mas quando você vê o irmãozinho ser curado e ser liberto, e o seu irmão não, e o seu pai não, e o seu filho não, você duvida. Você crê. Mas quando você ora e o Senhor rapidamente não te responde, você se sente esquecido. Você crê. Mas porque você não vê, você não flui. Você não caminha. Você não obedece. Porque você até crê que o Senhor tem poder para fazer. Você até crê na soberania de Deus. Mas você balança. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. Essa não é uma promessa isolada. Isso é uma verdade constante na Bíblia.
Quantas e tantas vezes a gente não leu, eu sou contigo, eu vou contigo, não temas, eu estou contigo, vai que eu sou contigo, fala que eu vou falar por você. Quantas e tantas vezes a gente não leu o encorajamento do Senhor? Eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Um Deus que conta os fios do seu cabelo, não é um Deus distante. Um Deus que te conhece antes da formação do ventre da sua mãe. Não é um Deus distante. Nós temos um Deus de perto. Nós temos um Deus pertinho. Um guerreiro poderoso para salvar, diz a versão da NVI. Ele terá imensa alegria em você. Cada tradução nova que eu leio, eu me surpreendo. A gente tem um Deus pertinho. A gente tem um Deus de amor. A gente tem um Pai amoroso. Saia daqui com essa verdade no coração. Tem uma tradução que ela fala: Deus ficará contente com você e por causa do seu amor lhe dará vida. E Ele cantará e se alegrará com você. Ele ficará muito contente com você e se encherá de júbilo. Ele se deleitará em ti com alegria. Tem uma outra tradução que fala que Ele afasta os nossos medos em amor. E mais uma vez, eu queria falar para você que isso não é uma verdade isolada da Bíblia. Isso é uma verdade constante. Ele afasta os nossos medos em amor. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. A Bíblia fala para a gente lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E existe um Pai cuidando de você. Ele não é um pai distante, Ele não é um pai ocupado, Ele não é um parente distante, Ele não é um Deus poderoso que está lá longe. Ele é um Deus poderoso para salvar, que está dizendo: eu estou no meio de vocês. Ele é um Deus que se alegra com a gente. Quando eu falo sobre um pai que se alegra, eu lembro do pai do filho pródigo. Um filho que estava lá, perdido, desgarrado, vivendo as próprias escolhas e o que bem entendeu. E quando ele decide voltar, existe um pai de braços abertos, esperando ele para fazer festa. Existe um pai que o amou, independente de onde ele estava, independente do que ele fez, independente das escolhas que ele teve. Existe um pai que estava lá, pronto para celebrar aquele momento com ele. Pronto para se alegrar com ele. Pronto para festejar com ele. Guarde isso no seu coração. Você tem um Deus que celebra com você. Você tem um Deus que canta com você. Você tem um Deus que cuida de você. Quando eu cheguei aqui e vi o Ministério de Louvor cantando sobre amor, sobre amor, sobre amor, e depois o Rodrigo subiu aqui e falou assim: eu quero falar sobre o amor de Deus. O Senhor quer falar que te ama nessa noite. Receba essa verdade no seu coração. Você é amado pelo Senhor. Ah, Gi, mas você não sabe o que eu fiz. Você é amado pelo Senhor. Gi, você não sabe quem eu era. Você é amado pelo Senhor. Gi, você não sabe como anda a minha vida. Você é amado pelo Senhor. Se eu disser para você que eu não tenho fé para acreditar, não importa. Você é amado pelo Senhor. O Senhor não precisa da sua fé para te amar. O Senhor não precisa que você acredite para te amar. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós para curar. Ele está no meio de nós para salvar. Ele está no meio de nós para cuidar. Ele está no meio de nós. Tem um pai pertinho aqui do nosso lado.
Tem um Pai pertinho em nosso meio. Tem um Pai pertinho querendo te dar amor. Tem um Pai pertinho querendo que você aceite esse amor que Ele está disposto a te dar. Você tem um Pai. Não importa quem são os seus pais lá fora. Você tem um Pai. Gia, eu tive um pai muito ruim. Seu pai é Deus agora. Gia, eu tive um pai muito bom. Glória a Deus pela vida do seu pai. Mas você tem um Pai no seu meio, zeloso, para curar você, para salvar, para guardar. Eu não posso chorar, irmãos. A gente vê essas verdades na Bíblia. E eu me deparo com um amor que é impossível de explicar. O amor de Deus me constrange. Eu me sinto constrangida. Todas as vezes. É constrangedor você sentir que você não pode dar nada para alguém que te ama mesmo assim. É constrangedor você sentir que você só erra com alguém que te ama mesmo assim. É constrangedor você sentir que às vezes você não está crendo, você não está vendo, você não está querendo, você não está querendo abraçar o irmão, você não está querendo falar nada para o irmão, você não está querendo mais orar, porque você não está vendo. E o Senhor está te amando mesmo assim. E você passa por um irmão que te abraça e fala assim para você, ó, Deus te ama. E você vem na igreja e aí o grupo de louvor está cantando sobre o amor de Deus. E o irmão está testemunhando sobre o amor de Deus. E a irmã sobe lá e está falando sobre o amor de Deus. É constrangedor. Mas abraça a alma. Não importa a sua dor essa noite. Não importa o que você está passando. Que você saia daqui crendo que Ele é maior. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. É difícil acreditar num Jesus transparente. Eu vou explicar isso que eu estou falando. Essa semana a pastora Thalita Pereira dividiu algo sobre a filhinha dela. Porque ela tem uma filhinha pequena e ela disse que a filhinha falou assim para a mais velha, vamos no banheiro comigo que eu tenho medo. E aí a mais velha falou assim para ela, vai com Jesus. E ela falou, eu não, Jesus é transparente. A pastora Thalita Pereira falou que riu, mas ficou pensativa. Porque a Heleninha dela tem 5 anos, chamando Jesus de transparente. Mas às vezes, nós, de 20, 30, 40, 50, 80 anos, fica difícil de acreditar naquilo que a gente não vê. Fica difícil de acreditar quando a gente não vê aos olhos físicos. Fica difícil acreditar num Jesus transparente. Fica difícil acreditar no milagre que aos olhos a gente não vê. Fica difícil acreditar na libertação que aos olhos nus a gente não vê. Fica difícil acreditar na provisão quando aos olhos nus a gente não vê. É difícil acreditar num Jesus transparente. Eu oro para que o Senhor coloque essa verdade no seu coração essa noite. De que Ele não está distante. De que Ele está no nosso meio. De que Ele está pertinho de você. De que Ele está disposto a te salvar e a se alegrar com você. Eu quero encerrar falando para você que Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que se alegra. Ele é um Deus que nos renova. Ele é um Deus misericordioso. Quando a gente pega esses textos de Sofonias, Sofonias foi um profeta levantado para falar com um povo na pré-Babilônia, antes do exílio da Babilônia. E ele está falando com um povo rebelde. Um povo escolhido, mas que decidiu esquecer o Senhor. Um povo escolhido, mas que decidiu esquecer os planos de Deus.
Um povo escolhido, mas que decidiu viver idolatria, que decidiu viver desobediência, que decidiu viver aos seus próprios prazeres e às suas próprias escolhas. E Sofonias vem trazendo uma palavra dura do Senhor. E Sofonias vem trazendo uma palavra de destruição, da ira de Deus, de fogo. O primeiro e o segundo capítulo dá até medo de ler. Mas Sofonias, no terceiro capítulo, vem falando sobre a misericórdia do Senhor. Ele vem falando sobre a misericórdia de Deus. Eu queria ler com você a partir do versículo 8. Põe para mim, Faine, por favor. Eu brinquei com o Faine, desde que a gente mudou para cá, o Faine passa por mim e fica falando assim para mim: é você que vai pregar hoje? É você que vai pregar hoje? É você que vai pregar hoje? Gi, hoje é você que vai pregar? E eu falo para ele: não, irmão, em nome de Jesus. Hoje eu falei para ele, você pediu tanto que o Senhor te ouviu. Sofonias 3, no versículo 8, diz assim: o mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Pode ir passando. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam a Ele de comum acordo. Desde além dos rios de Cuxê, os meus adoradores, o meu povo desperto, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados por todos os seus atos de rebelião contra mim, porque retirarei do seu meio os que se regozijam no seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os espantará. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio e nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você. Com o seu amor a renovará, e ele se regozijará em você com brados de alegria. Amém? Que você saia daqui com essa verdade no seu coração. O meu versículo 8 começa falando: portanto, esperai-me a mim. Esperai-me a mim. Sofonias vem trazendo uma palavra de juízo e da ira de Deus. Mas o Senhor vem falando: esperai-me a mim, porque eu estou no seu meio, porque eu estou vendo os remanescentes, porque haverá cantos de júbilos no meio de vocês. O Senhor se alegrará no meio de vocês. Eu quero encerrar aqui, lembrando mais uma vez, saia daqui essa noite, conversando com um Deus de perto, caminhando com um Deus de perto, acreditando no Deus de perto, mesmo que você ainda não veja, mesmo que você ainda não sinta, mesmo que você ainda não contemple. O Senhor está em nosso meio, poderoso para nos salvar e cheio de júbilo para se alegrar conosco. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e o nome do Senhor seja louvado.